Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal. Com o término dos campeonatos estaduais, temos pouco produto nacional para a gente poder fazer um vídeo aí que seja informativo e que seja de interesse geral da população, interesse geral dos usuários, dos inscritos aqui do canal, dos interessados em apostas esportivas. Temos então, paralelo a esse pré-campeonato brasileiro que começa já, eu acho que na semana que vem, mas com certeza nesse mês já teremos o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, para início é dia 13 ou dia 14 desse mês. Temos paralelo a isso acontecendo a Champions League também em fase final de Champions League, precisamente quartas de final. Teremos então hoje às 16 horas a abertura desses jogos de quartas de final, com Arsenal contra Bayern de Munique, Real Madrid contra Manchester City, o primeiro jogo nessa série de dois jogos. Vou fazer então uma projeção tática, uma projeção técnica também, ver um pouco de como é o confronto histórico, como chegam esses dois times dentro do cenário dos seus campeonatos nacionais, do campeonato alemão, do campeonato inglês, do campeonato espanhol e também do campeonato inglês do Manchester City, e vou fazer também uma leitura de mercado para ver como o mercado está precificando esses jogos e para ver se a gente tem valor para fazer, quem sabe, alguma entrada para ficar aí a favor do mandante underdog ou do mandante favorito. Então, caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, sugiro que se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação, que assim, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal, estará me ajudando e muito a estar crescendo aqui no YouTube, nessa trajetória que é um prazer, é uma honra, na verdade, poder produzir conteúdo, mas é uma trajetória muito difícil. Então, seu like, seu comentário, seu compartilhamento é muito importante para o YouTube estar me indicando a novos usuários. Então vamos lá, o que interessa, às 16 horas, começando por Arsenal contra Bayern de Munique. Na minha opinião, teremos aí um mandante favorito, que é o Arsenal, muito bem precificado, com uma odd de 1,81 para a vitória do Arsenal. Porém, eu acho que esse back Bayern de Munique a 4,7 está um pouco desregulado. Eu acho que o Bayern de Munique tem sim um time muito bom para, quem sabe, até mesmo vencer esse confronto contra o Arsenal jogando na Inglaterra. É verdade que não passa por um bom momento. O Bayern de Munique é o segundo colocado do seu campeonato da Bundesliga, tem o Bayer Leverkusen já campeão praticamente com 76 pontos, o Bayern de Munique 16 pontos atrás, já não sonha mais com o título alemão e vem de uma sequência de duas derrotas, primeiro uma derrota em casa por 2-0 para o Borussia Dortmund e nesse final de semana uma derrota de virada para o Heidenheim, onde o Bayern de Munique começou vencendo por 2-0 e acabou tomando uma virada para 3-2, chega então nesse confronto contra o Arsenal, muito próximo de ter a sua terceira derrota seguida, segunda derrota seguida aí no campeonato alemão, mas a terceira no geral contando os jogos do Bayern de Munique. Por isso eu acho que é muito improvável que o Bayern de Munique se limite a não jogar esse jogo, a querer ficar no empate, a tentar segurar o Arsenal, que na minha opinião tem um bom time, mas no papel ainda acho que, se entrosado, o time do Bayern de Munique é superior ao time do Arsenal, mas é verdade que o momento do Arsenal é muito melhor, já que vem aí de uma vitória contra o Brighton por 3-0 jogando fora de casa, firmando a primeira colocação da Premier League antes dessas fases quartas de final da Champions League. O Arsenal é o primeiro colocado do seu campeonato com 71 pontos, tem o Liverpool também com 71 mais atrás no saldo de gol, no critério de desempates, e o Manchester City logo atrás com 70 pontos. Sendo assim, então, na minha precificação, eu acho que um back Arsenal a 2,85 teria valor, um lay Bayern de Munique a 2,80 teria valor, ou um lay Arsenal a 1,60. O que ficou mais próximo da minha precificação foi esse lay Arsenal a 1,82, acreditando que o Bayern de Munique, se entrosado, se quiser jogar a bola, consegue arrancar, quem sabe, até uma vitória, mas um provável empate está muito dentro de cogitação. Inclusive temos valor para esse empate a 4,10. Esse lay Bayern de Munique, que é o que realmente eu pretendia fazer, a 4,9 ficou muito alto, bem fora de cogitação, então não temos valor para esse lay Bayern de Munique. Se eu for fazer alguma coisa nesse jogo, será ficar em lay Arsenal a 1,82. Passando então para o segundo jogo, que acontece no mesmo horário, paralelo a Arsenal contra Bayern de Munique, Real Madrid contra Manchester City, uma repetição do que foi um jogaço de Champions League. Eu não lembro em qual fase eles se enfrentaram, se eu não me engano foi numa semifinal, então temos aí uma reedição desse Manchester City contra Real Madrid, para ser preciso, Real Madrid contra Manchester City abrindo os trabalhos dessas quartas de final de Champions League. Ao contrário do jogo que eu falei anteriormente, não temos valor assim dentro da minha precificação para esse confronto,
confronto. O que se aproxima, e talvez é o que eu faça, é esse Lei Real Madrid a 2,94. Na minha opinião, são dois times que se equivalem muito, mas levando em consideração seus campeonatos nacionais, o Real Madrid joga um campeonato inferior à Premier League, que ainda é, na minha opinião, o melhor campeonato do mundo. Então, sendo assim, o Manchester City joga um campeonato muito difícil, está na segunda colocação, vem de uma vitória muito importante contra o Crystal Palace de virada por 4-2. O Manchester City está na terceira colocação da Premier League, mas apenas um ponto atrás do primeiro e do segundo colocado, que estão com 71 pontos, que são Arsenal e Liverpool, respectivamente. Então temos aí o Real Madrid liderando já a La Liga com 75 pontos, logo à frente aí do Barcelona, que é o segundo colocado com 67 pontos e que não ameaça muito essa primeira colocação do Real Madrid, o que faz com que o Real Madrid, ao contrário do Manchester City, possa focar unicamente, exclusivamente na Champions League, nesses jogos de fases de quartas de final. Sendo assim, o Real Madrid, que é o maior campeão de Champions League, é um time que cresce muito nessa competição, vai enfrentar talvez aí, na opinião de muitos, talvez até na minha ainda, eu não consigo decidir ainda, mas eu acho que sim, mais para sim do que para não. Eu considero também o Manchester City o melhor time do mundo nesse momento, então teremos aí projeção e perspectiva de um jogaço para esse confronto, e ficar em Lei Real Madrid a 2,94, na minha opinião, estará de muito bom tamanho. É uma odd um pouco alta, mas acreditando no poder do Manchester City, que pode até mesmo vencer esse jogo no Santiago Bernabéu, na casa do Real Madrid, e levando em consideração que as odds elas acusam aí que esse jogo pode terminar empatado. Afinal temos odd acima de 2,50 para a vitória do City, acima de 2,50 para a vitória do Real Madrid, o que faz com que o empate seja muito provável, até mesmo pelos oddmakers que precificaram esse jogo na casa de apostas que eu uso. Sendo assim, então, desses dois jogos, se eu for fazer alguma coisa, seria o Lei Arsenal 1,82, mas a princípio, depois das formações e escalações dadas, com certeza eu ficarei contra o Real Madrid a 2,94. Afinal, é um jogo em que o Manchester City precisa segurar o Real Madrid para decidir depois no seu estádio, e acho que um empate estará de muito bom tamanho. Até mesmo uma derrota por 1-0 para o Manchester City não é nada irreversível, não é nada difícil de tirar. Então acho que o Manchester City vem para jogar, para agredir também o Real Madrid, e quem sabe sair com um empate, que seria um placar muito bom, um placar ótimo, diga-se de passagem, para o Manchester City. Sendo assim, volto amanhã com um vídeo analisando os outros confrontos dessas quartas de finais, e também falando como foi os resultados desse jogo, como foram os resultados desse jogo entre Arsenal contra Bayern de Munique e Real Madrid contra Manchester City, e projetando também esses próximos jogos de quartas de finais de Champions League. Quero desejar então a todos aí uma boa sorte, caso você seja torcedor de um desses times, ou caso você vá fazer alguma entrada, já tem aí o seu bilhete pronto aí para ficar em back um desses times, ou então quem sabe fazer um lei. Quero desejar uma boa sorte, uma boa terça-feira, e até amanhã então com um vídeo analisando mais uma vez a Champions League, já que o nosso produto nacional, os nossos campeonatos nacionais estão parados no momento. Um abraço e até amanhã.